Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22, nos 90.8 da Rádio Geis, também através das plataformas digitais. Estamos em tempo de Mundial de Futebol, é o grande tema desportivo do momento, mas nesta emissão vamos destacar uma outra modalidade, o atletismo, e com dois convidados nesta nossa emissão de sexta-feira. O Presidente da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, Hélio Gomes, está há cerca de um ano à frente dos destinos da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, e também Ricardo Dias, que é o Diretor Técnico Regional da Associação. Vamos com eles falar sobre o momento do atletismo em Viana do Castelo. Estamos a falar de dois nomes conhecidos, sobretudo o Hélio Gomes. Os dois ainda correm e são atletas que têm conseguido alguns resultados importantes ao longo da sua carreira. Mas hoje vamos sobretudo falar daquilo que é o momento do atletismo em Viana do Castelo, também com alguns resultados interessantes e com alguns atletas que vão alcançando resultados importantes, e é sobre isso que vamos avançar dentro de alguns minutos. Mas para já, nota para outras modalidades, e falamos aqui do futebol. Estamos em tempo de Mundial. Portugal, na quarta-feira, deu o pontapé de saída no Mundial que está a decorrer nos Estados Unidos e também no México. Empate a uma bola frente à República do Congo. Não foi a estreia que se esperava para a formação nacional. A verdade é que ainda está tudo em aberto para aquilo que resta desta competição. Portugal volta a jogar na próxima terça-feira, às 18 horas. Recordo que, para os vienenses que queiram acompanhar este Mundial, podem, no Anfiteatro da Marina, acompanhar em ecrã gigante os jogos da seleção portuguesa, e volto a recordar, o próximo encontro é na próxima terça-feira, às 18 horas. Ainda no futebol, vamos também aqui dando nota da atualidade, nomeadamente no que diz respeito ao Sport Clube, que está a preparar a temporada 2025, ou melhor, 2026-2027, a formação de Viana do Castelo, que vai anunciando algumas saídas, e também já anunciou um reforço para a temporada 2026-2027. Mais recentemente foram anunciadas as saídas, nomeadamente de Gonçalo Santos e de Joel Silva, sendo de destacar a saída de Joel Silva, o melhor marcador do Campeonato de Portugal na temporada passada, e foi um dos destaques da formação de Viana do Castelo. Recordando então que o Vianense abandonou já, ou deixou, ou anunciou a saída, se assim quisermos, de André Pinto, Rovira, Tiago Araújo, Gabriel Moura, Gonçalo Santos, Sálio Só, Araki e Joel Silva. Foram jogadores que já foram confirmados como de saída para a temporada 2026-2027. Joel Silva, que apesar dos seus 35 anos, volto a dizer, foi o melhor marcador do campeonato, com 16 golos apontados, 2 assistências, um jogador importante e que vai seguir outro rumo na sua carreira, olhando para a temporada 2026-2027. Em termos de renovações, já tínhamos aqui anunciado algumas: Gabi, João Faria, Laércio, Henrique Brito, também Bruno Silva. Esta semana também já ficou a saber-se que Dionísio Mendonça vai continuar a vestir a camisola do Sport Clube na próxima temporada. Também o guarda-redes Gonçalo Lopes, que era utilizado sobretudo na equipa B, mas funcionava como o terceiro guarda-redes do plantel sénior, também ele vai renovar o seu compromisso, o seu contrato com a formação de Viana do Castelo. Em termos de aquisições, para já apenas uma, a de Rachid, o extremo de 25 anos, que vem do Rebordosa. Fez 31 jogos, 1730 minutos ao longo da temporada passada, depois de ter, nas últimas temporadas, passado por São Martinho, Domiense, Pavidem e Joane. Foi um dos destaques do Rebordosa na temporada passada, e o extremo de 25 anos ruma agora a Viana do Castelo.
Recordando que o Viana se inicia a pré-temporada no próximo dia 1 de julho. O início da Liga 3 está marcado para 8 de agosto. Recordando que Passos de Ferreira, FAF, Paredes, Vitória, Sport Clube B, Varzim, Marco, Trofense, São João de Ver e Lessa serão os adversários do Sport Clube Vianense na primeira fase da Liga 3 na temporada 2026-2027. Durante as próximas 2 semanas deverão ser conhecidos mais alguns nomes que vão fazer parte do plantel do Sport Clube Vianense para a temporada 26-27, sendo naturalmente de destacar que estarão para chegar alguns reforços importantes, tendo em conta aquilo que vai ser a dificuldade para esta temporada 26-27 na Liga 3. Olhando ainda para as provas distritais para o futebol, a primeira e a segunda divisões já têm data marcada para o arranque da temporada 26-27. Vai ser no próximo dia 6 de setembro. É nessa altura que vão principiar os 2 principais campeonatos da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Em termos de novidades, para já, e sabendo-se que o Ponta Barca conseguiu a subida ao Campeonato de Portugal e Fernando Rego vai continuar como técnico da formação barquense, alguns clubes, os principais clubes do distrito vão se movimentando. Na primeira divisão, Rui Peixoto renovou o seu compromisso com o Atlético dos Arcos. Joaquim Passos vai continuar à frente do Correlhá, 2 equipas que vão apostar esta temporada para tentar também a subida ao Campeonato de Portugal. No Cerveira, Rui Gramoso, já há algum tempo que era sabido, seria o treinador da formação de Vila Nova de Cerveira para a temporada 2026 e 2027, e no Cardialense, Edi Maciel vai assumir o projeto que foi nas últimas 3 temporadas liderado por Rui Gramoso. Também uma nota para a segunda distrital e para o Neves, um dos históricos do futebol distrital. O Neves, que tem agora como diretor desportivo Nuno Duarte, que deixou este ano a carreira de guarda-redes, tinha começado como técnico adjunto de Fernando Rego e depois acabou como guarda-redes do Ponta Barca. Nuno Duarte assume agora as funções de diretor desportivo do Neves, e Américo Araújo, ele que foi, digamos, um dos responsáveis pela excelente campanha do Castelense a temporada passada, terceiro lugar no campeonato da primeira divisão distrital, campeonato de Sabe-Segue. Américo Araújo foi o técnico escolhido para encabeçar o projeto da formação do Neves para a temporada 2026-2027. São informações que vamos atualizando naturalmente ao longo das próximas emissões neste Viana Cidade do Desporto. Também uma nota para o hóquei em patins, porque ainda hoje, ou seja, a partir das 22h30, estamos a começar o programa ainda 1h30 praticamente antes do arranque dessa partida nos Açores, na Ilha do Pico, jogo entre o Candelária e a Juventude de Viana. É o jogo que vai decidir o título de campeão nacional da segunda divisão de hóquei em patins na temporada 2025-2026. Depois de um conjunto de peripécias que acabaram por atrasar esta segunda mão da conquista do apuramento do campeão da segunda divisão, finalmente este jogo está marcado para esta sexta-feira a partir das 22h30 na Ilha do Pico, nos Açores. A Juventude de Viana, que já tinha viajado a 29 de maio para os Açores, na altura, conforme foi informado, a comitiva da Juventude de Viana chegou aos Açores, chegou à Ilha do Pico, as bagagens e todo o equipamento para o jogo acabaram por não chegar. A equipa regressou depois de um conjunto de peripécias que incluíram a marcação do jogo, o adiamento. Finalmente foi encontrada esta data, neste caso esta sexta-feira, para se realizar esta partida, que portanto vai também poder acompanhar a partir das 22h30. Esperemos que seja um jogo que possa permitir à Juventude de Viana a conquista deste título de campeão nacional da segunda divisão, recordando que no jogo da primeira mão, realizado em Viana do Castelo, no pavilhão Janatário, a Juventude de Viana ganhou por 2-1, portanto parte em vantagem para esta segunda mão, embora com essa desvantagem de jogar em terreno alheio a decisão deste título de campeão nacional. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. 22h30, hora marcada então para o arranque deste jogo entre Candelária e Juventude de Viana, jogo na Ilha do Pico, nos Açores.
Já a seguir vamos então avançar com o atletismo, vamos falar com Hélio Gomes e com Ricardo Dias. Viana, cidade do desporto. Vamos então avançar com o atletismo e com os nossos convidados para esta noite de sexta-feira. O atletismo em destaque nesta emissão do Viana, Cidade do Desporto. Como convidados, Hélio Gomes e Ricardo Dias. O Hélio Gomes é o presidente da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, desde abril do ano passado. O Ricardo Dias é também, desde essa altura, o diretor técnico regional. E vamos falar um bocadinho daquilo que é o momento do atletismo em Viana do Castelo. Começando por deixar aqui algumas notas em relação ao Hélio. É um atleta, eu diria, consagrado em Viana do Castelo. Toda a gente o conhece, pelo menos quem está mais ligado ao desporto e quem está mais ligado ao atletismo. Também o Ricardo Dias, que é um habitué, digamos, nas muitas provas que se realizam em Viana do Castelo. Mas o Hélio, ainda como atleta, ele ainda é atleta do Sporting, onde penso que chegou em 2004, várias vezes campeão de Portugal, com muitos títulos individuais e também coletivos pelo Sporting, também pelo Benfica, por onde passou durante alguns anos, tendo depois regressado ao Sporting, onde continua a competir e este ano já ajudou o Sporting a conquistar o título de campeão nacional de estrada. Portanto, é um atleta que também o vemos correr muitas vezes aqui nas principais provas, tem ganho. Penso que ganhou já nas duas últimas épocas a São Silvestre de Viana do Castelo e, portanto, é alguém que é claramente reconhecido pelo aquilo que é o seu trabalho em prol da modalidade. Aliás, o Ricardo Dias também com alguns êxitos já conseguidos em algumas dessas provas realizadas em Viana do Castelo e um pouco aqui por toda esta região. Obrigado aos dois por estarem connosco. Hélio, começava por ti. Há um ano atrás foste eleito Presidente da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, se calhar com alguma surpresa, porque estamos a falar aqui claramente de um percurso de muitos e muitos anos do atletismo liderado por Manuel Domingos, ele que esteve durante mais de 30 anos ligado à modalidade como Presidente e também antes como Vice-Presidente da Associação de Atletismo de Viana do Castelo. As eleições realizaram-se em abril do ano passado e surgiu, digamos, a lista por ti encabeçada, que acabou por ganhar as eleições, se calhar um bocadinho contra as expectativas, digo eu, mas já vamos tentar perceber isso. Mas há aqui duas notas que eu queria deixar no arranque da nossa conversa e fui retirar aqui, da altura da apresentação da lista, duas afirmações ou duas frases tuas, que Viana do Castelo tem condições ímpares para a prática do atletismo e, portanto, tem que ser olhado, a modalidade tem que ser olhada também dessa forma e também disseste na altura que os clubes sentiam a necessidade de ar fresco, de ideias novas e de transparência. Penso que não estou errado, porque terão sido afirmações que fizeste na altura, ainda antes das eleições. Um ano envolvido, sentes que estas premissas, digamos assim, estão a ser cumpridas? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite para estarmos aqui com vocês, para este espaço que para nós, como uma modalidade amadora e uma modalidade em crescimento, é muito importante. Recordar também, porque essas palavras estão bem frescas na minha memória, recordar também que no momento da apresentação, sobretudo no momento da tomada de posse, fiz um apelo grande à comunicação social da cidade e não tem sido fácil passar também a nossa mensagem, mas deixar também aqui o meu agradecimento à Rádio Jace e a outros órgãos que, apesar das dificuldades, temos feito algum trabalho de divulgação da nossa modalidade, de maneira que isso também é muito importante para nós e de maneira que aceitamos e estamos aqui de bom agrado também para tentar divulgar a nossa modalidade. Sobre essas afirmações de há um ano atrás, elas, apesar de já terem um ano de validade, continuam bem vincadas e bem visíveis. Começou também por dizer que o resultado das eleições poderia ter sido uma surpresa. Evidentemente que sim, sobretudo para quem está fora, quem está dentro da modalidade, os resultados foram expressivos. Foi também um momento histórico para a nossa associação e que mostra a vitalidade da mesma, porque foi a segunda vez na história, vamos fazer 40 anos no próximo ano,
que houve mais do que uma lista a concorrer às eleições, por si só é um sinal de vitalidade e de democracia também. Os clubes escolheram, creio que a maioria estará satisfeita porque os números, como costumo dizer, não mentem. Batemos agora, ao final de 40 anos, pela primeira vez a barreira dos 800 atletas filiados, estamos agora com cerca de 850 atletas filiados. Continuamos a ter as condições ímpares para a prática da modalidade, porque temos uma cidade bem ordenada em termos de território, pelo menos para a prática da modalidade. Temos um complexo desportivo que, apesar de precisar de alguns retoques, sobretudo em termos de acessos e mobilidade, e a própria pista, alguns retoques, são condições muito, muito boas, e que isso é uma mais-valia também para nós, e por isso estamos aqui a tentar desenvolver a nossa modalidade. Quando, digamos, foi desafiado para encabeçar esta lista, isso aconteceu, na sua opinião, foi natural ou não estava também à espera que, digamos, o desafiassem para este projeto, uma vez que ainda estava também a competir? Isto não foi... Ninguém me desafiou, na verdade. Na verdade, eu, paralelamente à minha carreira, que está na parte final como atleta, interessei-me também pela parte do treino. Estou a tentar iniciar a minha carreira de treinador e senti algumas dificuldades, sobretudo de oportunidade para os nossos jovens. Olhei para trás, imaginei-me há 20 anos atrás, quando eu próprio era um jovem e fazia parte também de um clube que é associado aqui da Associação de Atletismo de Viana do Castelo, que é os Ciclones no caso, e percebi que os problemas que eu encontrei naquela faixa etária são exatamente os mesmos que eu estava agora a encontrar enquanto treinador, um bocadinho o quadro competitivo mais direcionado para outros escalões que não jovens, e por isso, não que alguém me tivesse desafiado ou apontado uma arma à cabeça, eu próprio tomei essa iniciativa, reuni um conjunto de pessoas onde tinham basicamente uma condição, que é apaixonados pela modalidade, a maior parte deles também jovens, e por isso mesmo é que encabeçamos este desafio e vamos levá-lo até ao final. E muita gente ligada mesmo ao atletismo, atletas, treinadores, portanto, tudo gente que estava, claramente gente jovem também, portanto, com ideias muito claras daquilo e que estavam também em sintonia com aquilo que o Hélio pensava. Tal e qual. Depois de reunir esse grupo de pessoas, procurei fazê-lo também sobre um chavão, que é o atletismo para os mais novos, para os mais pequenos, porque o futuro são as crianças, esse é o nosso principal objetivo. Repeti isso vezes sem conta antes das eleições, por isso todos os clubes associados estavam previamente avisados que o nosso foco e a nossa meta são os mais jovens, e este ano de trabalho tem mostrado isso mesmo também, que o nosso foco é os jovens, sem esquecer, evidentemente, todos os outros escalões, os mais velhos, mas o nosso foco é os jovens, e toda a estrutura da nossa associação, da nossa direção e outros órgãos sociais estão direcionados para esse lado. Como é que encontra, digamos, o atletismo, embora estando dentro da modalidade naturalmente, em termos daquilo que era a sua organização, a sua estrutura, era algo que sentia que precisava de facto de ser mudada, portanto encontrou uma estrutura que precisava de ser remodelada em relação àquilo que eram as ideias que estavam a ser implantadas anteriormente? Assim, o próprio atletismo, que tem regras milenares quase, precisa constantemente de uma constante mutação, porque temos a concorrência, entre aspas, de outras modalidades, e nós temos que ir um bocadinho também ao encontro dessas modalidades. Se as outras modalidades têm uma oferta para jovens desde os 5 anos, ou desde os 6 ou desde os 7, nós também temos que abrir um bocadinho por aí, nem que para isso tínhamos que também fazer uma reforma em termos regulamentares para que isso seja permitido. Muitas vezes não nos podemos amarrar aos regulamentos que existiam, que permitiam apenas que os atletas só com mais de 12 anos ou mais de 10 anos pudessem participar em provas de pista. Temos que arranjar formas então de mudar o regulamento e abrir a nossa modalidade aos mais jovens, porque isso é extremamente importante, e também porque as outras modalidades o fazem, e nós queremos que as crianças pratiquem o atletismo, de maneira que fizemos também aí uma reforma regulamentar, de maneira a permitir, e por isso, e os números estão aí, porque batemos agora o recorde de filiados e uma grande percentagem deles são jovens, o caminho é um bocadinho esse. Vamos tentar
não digo deturpar as regras, mas sobretudo adequá-las para que as crianças também possam participar. A escolha do Ricardo Dias como diretor técnico regional corresponde, digamos, a essa aposta diferente de alguém que está dentro da modalidade, que ainda corre, portanto, ainda está, digamos, também em atividade, mas que lhe permite exatamente essa capacidade de perceber o que é que a modalidade precisa. Tal e qual, a escolha do Ricardo, ou a escolha do diretor técnico, o diretor técnico não é um órgão eleito, não é um cargo eleito, é um cargo de nomeação, e essa escolha foi tomada até antes das eleições, porque nós tínhamos certeza clara que íamos vencer as eleições, de maneira que já tínhamos escolhido também o diretor técnico regional, e essa escolha foi muito rápida e muito fácil de fazer, porque se a pessoa apaixonada pela modalidade também é o Ricardo. Tenho o mesmo pensamento também para os jovens, também é um jovem treinador a dar os seus primeiros passos, de maneira que pensamos de uma forma muito similar, e a escolha foi super fácil. Ricardo Dias, ainda, tal como acontece com o Hélio, apesar de ainda estar a competir, portanto, e participar em provas, aceitou este desafio. Como é que encara, digamos, esta chamada para assumir funções diferentes, neste caso como diretor técnico regional na modalidade aqui em Viana do Castelo? Antes de mais, boa noite. Eu queria agradecer o convite, poder estar cá a falar de uma coisa muito importante, que é atletismo. E a resposta à sua pergunta está na paixão que tenho pelo atletismo. E basicamente aqui o Sr. Presidente acabou de referir o porquê nós estamos cá. Nós, como jovens treinadores, começamos a sentir que as coisas estavam com as mesmas dificuldades que nós encontramos quando nós iniciámos carreira. Os dirigentes eram os mesmos, as ideias eram praticamente as mesmas. Então aceitamos este desafio em termos de um compromisso diferente com o atletismo de Viana do Castelo, e aqui estou nestas funções. Se há um ano e meio atrás pensaria que estaria cá nestas funções, não estava, foi uma surpresa o convite da direção, a direção que estava a ser proposta, mas faço com muito orgulho, com muita dedicação e com o objetivo principal, que é desenvolver e promover o atletismo jovem do distrito de Viana do Castelo. Em termos de conciliar, por exemplo, aquilo que é ainda o treino, as provas e o trabalho como diretor técnico regional, é fácil gerir tudo isso? É extremamente muito difícil, mas a vida é mesmo assim, é muitos desafios, temos de ser organizados, disciplinados e definir prioridades. Tal e qual o Hélio também está no final da carreira, eu também estou no final da minha carreira, somos da mesma geração, e começamos a dar mais importância a este cargo, nomeadamente ao meu como diretor técnico regional e ele como presidente, e à formação de jovens talentos. É difícil, mas é possível, e estamos, porque a paixão é mútua, empenhados em desenvolver o atletismo de Viana do Castelo Distrito. Para que as pessoas também percebam um bocadinho como é que funciona, qual é, digamos, o papel do Ricardo Dias como diretor técnico? Quais são as suas principais, digamos, funções ou as suas principais preocupações como diretor técnico regional? Haverá aqui componentes diferentes, uma coisa é o trabalho, digamos, do presidente, de uma direção, a parte técnica é diferente. Qual é, digamos, o trabalho, aquilo que no dia-a-dia o preocupa mais nestas funções? Preocupações e competências são coisas distintas. Uma das minhas principais competências é regulamentar tudo aquilo que se faz no atletismo, os regulamentos, as competições, o quadro competitivo, reformular o quadro competitivo, de uma forma abrangente, verificar o que é que se faz nos clubes, tentar trazer a qualidade formativa, isto é, trazer mais treinadores à modalidade, mais treinadores certificados, mais juízes, porque nós precisamos de treinadores e de juízes, porque sem esse elemento fundamental também não se consegue fazer nada. E basicamente é isso, de uma forma muito geral, é isso. Claro que é muito trabalhosa. Nós temos provas durante o ano todo, temos que enquadrar aquilo que é o nosso atletismo, enquadrá-lo naquilo que é a visão da Federação Portuguesa de Atletismo, e regulamentar tudo isto de maneira a que consigamos trazer mais jovens para a modalidade, fazer com que o nosso quadro competitivo seja atrativo e para que as pessoas possam olhar para o atletismo e dizer: sim, o
atletismo é atrativo e é super importante para o crescimento dos jovens, a pensar em campeões, mas também na formação deles, na formação económica. A verdade é que há, digamos, um conjunto de provas, de organizações que pertencem à própria Associação de Atletismo. Depois há também um conjunto de provas que são organizadas por clubes e por diversas entidades privadas, mas às quais a Associação também digamos, se associa, no fundo, e dá o seu apoio. Sim, há provas que são totalmente organizadas pela Associação e essas nós somos responsáveis por tudo que acontece nelas. Tudo aquilo que possam imaginar, a responsabilidade é da Associação, através do Diretor Técnico Regional. Depois existem provas organizadas por entidades privadas que, para serem organizadas, precisam da tutela da Associação. E nós, o que é que verificamos? Verificamos se o regulamento que eles estipulam está de acordo com aquilo que é o Regulamento Geral de Competições, e depois damos o nosso aval. E essas competições, depois de dadas a aval pela direção, são concretizadas e realizadas. Porque depois há aqui um conjunto de provas que são, digamos, não digo mais fechadas, mas que são organizadas pela Associação, que tem a ver com os clubes, no fundo, e depois há esse tipo de provas que são provas abertas a, digamos, a todas aquelas pessoas que gostam de correr, mas que também são importantes para, no fundo, passar um bocadinho a imagem da modalidade, sobretudo estamos a falar em termos de corrida, não é? Porque depois vamos falar disso, também tem a questão da parte técnica das modalidades, ou melhor, da componente técnica do atletismo, que não é tanto só a corrida, porque às vezes fala-se muito de atletismo, não é só correr, não é? Não, o atletismo é muito mais que correr, mas um bocado focado na questão central da sua pergunta. Nós vivemos uma altura da sociedade onde muita gente está ligada ao running. E há muita gente, e bem, a aproveitar-se desse fenómeno, que é, a partir de uma certa idade, o pessoal começa a ter uma certa noção que é importante fazer atividade física. E muita gente começou a perceber-se, isto, se nós começarmos aqui a organizar uns eventos, vamos ter retorno financeiro. E por isso é que existe muitos eventos de corrida pelo país fora, e nomeadamente em Viana do Castelo. A Associação é muito mais que isso, o regulamento é muito mais que isso. Nós queremos trazer essas pessoas que fazem essa componente, que é o running, dá umas corridas, queremos trazê-las e enquadrá-las nos nossos clubes, para depois trazerem os filhos e para tornar o nosso atletismo maior, mais atrativo, mais jovem, porque nos jovens é que está o futuro, claro. Digamos assim. E esta questão, Hélio, que o Ricardo estava aqui a falar, e eu toquei nisto exatamente porque acho que é importante, porque há de facto hoje em dia um maior culto pela corrida, sobretudo, não é? Claro que muitas pessoas já não vão estar em competição, mas não deixam de ser importantes para depois poderem trazer outras pessoas para a modalidade. Tal e qual, sem dúvida. Temos que aproveitar este boom do atletismo de estrada, que eu prefiro assim, não gosto tanto dos estrangeirismos. Temos que aproveitar isto. E também aí temos feito mudanças estruturais. Porquê? Porque já fizemos provas abertas a toda a população, e deixo também aqui o convite aos jornalistas aqui da Rádio Geis para participar já no próximo dia 11 de julho, onde teremos uma milha, ou seja, 1.609 metros, uma milha terrestre, no estádio Manuel Machado, que será aberta a atletas federados e não federados. E isso também é uma novidade na nossa associação, tentarmos abrir pouco a pouco, paulatinamente, porque lá está, temos também salvaguardar toda a parte logística, e nós neste momento não temos condições para, de um momento para o outro, receber no estádio Manuel Machado 200 ou 300 pessoas a fazer esse tipo de eventos. Temos condições sim para fazer um atletismo mais global. Agora, se centrarem apenas e só em eventos de corrida, não temos ainda, poderemos ter no futuro, de maneira que essa também é uma mudança que estamos a tentar implementar pouco a pouco. O fenómeno da corrida de estrada tem que ser aproveitado. Ainda no passado fim de semana tivemos uma corrida no Porto de Viana, onde a associação fez um forcing grande e com resultado que não obrigamos, mas incentivamos a organização do evento para o seu regulamento ser homologado a incluir uma prova para crianças. E pela primeira vez, ao final de 4 edições, foi realizada uma prova para crianças no Porto Mar. Foi um sucesso, teve cerca de 100 crianças a participar, e é este tipo de pequenos grandes detalhes que nós, associação, estamos a tentar também introduzir no atletismo de estrada.
e depois tentar aproveitar esses jovens todos e levá-los para o atletismo de campo, como se costuma dizer em português, para dentro do estádio, para experimentar outras especialidades do nosso atletismo. Nós temos hoje em dia em Viana, durante o ano, um conjunto de provas já com bastante impacto. A questão da corrida do Porto de Viana, que foi de facto no passado fim de semana. Temos a meia maratona Manuela Machado, temos também a prova de São Silvestre, que anualmente tem vindo a crescer muito a nível de participantes, e eu tenho reparado, porque também tenho acompanhado, de facto, a nível das crianças, cada vez há mais crianças apesar de ser um período complicado, com o frio às vezes, não é? Mas não deixa de ser interessante também esse fenómeno. Sem dúvida, e assim em números redondos, nós temos em cada ano civil, estamos a ter nos últimos anos civis, mais de 10 mil pessoas a participar nos eventos de corrida de estrada em Viana do Castelo. Não sei os números das outras modalidades, mas duvido que alguma modalidade aqui na nossa cidade, estou a falar em termos de concelhios, que tenha mais de 10 mil participantes diferentes anualmente. São números muito interessantes, e sim, as crianças também na São Silvestre. Vamos fazer agora um esforço também para que na próxima edição, e espero que os responsáveis pela organização da meia maratona Manuela Machado estiverem também a acompanhar o programa, deixo também aqui já publicamente o que já lhes disse em privado, que também eles possam incluir, como já incluíram nas primeiras edições, provas para os mais jovens, porque se não semearmos, dificilmente vamos colher, de maneira que quanto mais cedo as crianças se envolverem na nossa modalidade, melhor para todos. Há aqui uma questão que tem a ver, porque a questão da corrida será até um pouco mais fácil de trazer, digamos, quer os adultos, quer as crianças para a modalidade. Depois há a questão das disciplinas técnicas, onde aí exige, se calhar, e já vamos falar disso mais com o Ricardo, mas perguntar primeiro ao Hélio, se é uma tarefa mais difícil trazer, sobretudo, essa juventude para o salto em altura, para o salto em comprimento, para os lançamentos, enfim, são coisas mais técnicas e que às vezes implicam outro tipo de trabalho. Como é que vocês têm sentido isso? Eu, por acaso, discordo. Eu acho que é mais fácil trazer as crianças para a nossa modalidade. Porquê? Uma grande maioria das crianças, agora, tendo em conta também nós sermos um bocadinho mais sedentários, não é? Quando éramos mais jovens tínhamos as brincadeiras mais de rua, agora é coisas mais dentro de casa, e então acontece que a maior parte das nossas crianças, quando chega à modalidade ou outra modalidade qualquer, não está preparada para correr 1 km seguido, não estão preparados. Mas por outro lado, como esta modalidade é a mais inclusiva do mundo, porque temos de dar lugar para os mais altos, os mais baixos, os mais pesados, os mais leves, é muito fácil chegar uma criança que não consegue correr 500 metros, mas é fácil pegar numa bola e pô-lo a fazer lançamento do peso, ou pô-lo a fazer salto em comprimento, e ele passa ali 1 hora e meia junto do seu treinador e do seu grupo de treino, e vai embora, e o seu cansaço, em termos físicos, não é muito elevado, ele divertiu-se e tenho a certeza que vai voltar, de maneira que eu acho que é bastante mais fácil os miúdos ficarem ligados e apaixonados pela modalidade se entrarmos por esta vertente técnica. O que ainda estamos com algumas dificuldades é que eles venham experimentar, porque aqueles que experimentam ficam. E em termos de espaços, hoje em dia há espaços suficientes para... Manuela Machado tem hoje em dia, parece-me, condições razoáveis para algumas dessas disciplinas técnicas, mas há outros espaços no concelho e no distrito onde digamos, os jovens possam de facto, sim, dentro do distrito, essas disciplinas. Dentro do distrito temos condições de excelência mesmo, com o estádio Manuela Machado, com o complexo, o centro de estágio de Melgaço, com condições ímpares mesmo, que atrai alguns dos melhores atletas do mundo, também passam por Melgaço. Temos em Arcos de Valdevez também um espaço bem apetrechado e bem localizado, com tudo e mais alguma coisa para a prática da modalidade. Estamos a precisar, a nível de concelho, que temos em Mazarefes também uma pista simplificada que está a carecer também de obras. Deixo novamente também aqui o meu apelo ao município para que essas obras possam avançar rapidamente. Há também, está em cima da mesa, eu espero que no dia que formos embora da associação, que já possa ser um facto, termos também essas condições de treino simplificadas em Barroselas também. Há também, já deve estar para ser inaugurado, se não foi, o Ricardo depois corrige-me, em Castelo de Neiva também umas condições simplificadas e que permitem já o início da prática da modalidade, de maneira que nós, em termos de condições físicas,
não estamos perfeitos, mas estamos melhor do que o que estávamos, de maneira que agora precisamos é que as crianças continuem a aparecer e que possam trazer os amigos. Ricardo, uma das questões fundamentais, e fala-se muito, não é só em relação ao atletismo, até em relação a outras modalidades, é a questão de começar a cativar cedo as crianças. E uma das questões fundamentais tem a ver com conseguir levar as modalidades, por exemplo, às escolas. É um trabalho que está a ser feito, que vocês estão a conseguir fazer ou estão a pensar fazer? Como é que está a funcionar, digamos, esse objetivo, que eu acho que é um objetivo que hoje em dia muitas modalidades têm? Olha, falo com uma coisa muito importante, desporto escolar. Eu não sei se o Sr. Presidente é oriundo do desporto escolar, mas eu sou oriundo do desporto escolar. Se não fosse desporto escolar, provavelmente hoje não estaria cá. E eu estou cá porque iniciei no desporto escolar e devo muito à modalidade. E uma das coisas que neste momento está a correr mal é o desporto escolar nas escolas. É uma das coisas que está a correr mal. Podia correr melhor. É um dos nossos pressupostos ir às escolas, trazer ao divulgar o que é o verdadeiro atletismo, o que é que o atletismo pode trazer para a vida daqueles jovens talentos. Ainda não conseguimos da maneira que queremos, porque também só estamos há um ano e existe uma série de prioridades que nos levam a que, não é que seja importante, que é muito importante, mas como isto é feito de uma maneira amadora, ainda não conseguimos leva o seu tempo. Conseguir aquilo que tínhamos idealizado. Mas, fundamentalmente, a maior dificuldade do nosso atletismo é fazer perceber às famílias que o que é o verdadeiro atletismo. Durante este ano que nós organizamos as provas ali na Manuela Machado, na pista Manuela Machado, nós sentimos muitas vezes que ainda há muita gente surpreendida com aquilo que existe lá, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que é o verdadeiro atletismo. E tal e qual como o nosso Presidente disse, é muito mais fácil nós cativarmos alguém a vir experimentar saltos, lançamentos, do que corridas, porque corridas cansa muito, correr cansa muito. Então eles, como cansam muito rápido, não querem voltar. Mas se pedimos para fazer um lançamento, um salto, eles até acham aquilo mais divertido e ficam mais curiosos e acabam por ficar. E essa é a nossa dificuldade, é mostrar ao público em geral o que é o verdadeiro atletismo e a importância do verdadeiro atletismo. Não é puxando a brasa à minha sardinha, mas nós vemos agora o mundo do futebol. Sempre vivemos, em Portugal vemos muito o mundo do futebol. Mas eu digo isto muitas vezes, em conversa com muitos pares, que o atletismo é a base de todos os esportes e é a base para a modalidade, por exemplo, como o futebol. Eu, para conseguir correr rápido, para chegar rápido à bola, eu preciso saber correr. Técnica de corrida, a postura. Eu, se quiser saltar, eu tenho que aprender a saltar. Portanto, o atletismo é a base de todos os esportes. E o que eu acho é que na população em geral não conseguem perceber a importância do atletismo na base de uma criança, para seguir para outra modalidade, que fundamentalmente nós estamos aqui não só para formar campeões, também se isso acontecer é espetacular, serão a bandeira da nossa região, do nosso Portugal, como nós já temos muitos e temos atualmente, mas fundamentalmente criar homens com valores, que saibam que existem regras que têm que ser cumpridas e se forem cumpridas, forem determinados e disciplinados, conseguem concretizar algo que achavam que era impossível. E não há nada mais triunfante na nossa vida que nós conseguimos algo que é extremamente difícil de alcançar, mas depois conseguimos, ficamos orgulhosos. E isso são coisas que o desporto nos ensina e nos educa para a vida. E aí também tem que haver a ligação, associação, clubes, municípios, portanto, famílias, tem que haver aqui um conjunto, digamos, claro, de premissas e que toda a gente seja, no fundo, a remar para o mesmo lado. Exatamente, falou um ponto muito importante. Isto é como se fosse uma família. A associação só existe porque existe clubes. Os clubes só existem porque existem atletas. E os atletas existem porque existem famílias. Portanto, isto é uma família que tem que estar toda interligada. E todos são importantes. E estamos a esquecer aqui dos juízes. Os juízes são muito importantes. Nós, sem juízes, não temos competições. Os juízes é um elemento muito importante. Nós estamos focados em trazer mais elementos para essa parte, para o juizamento, mais treinadores de qualidade, para que os atletas cheguem aos clubes e tenham lá alguém que possa ensinar o que é a essência do atletismo, porque antigamente o atletismo basicamente era direcionado para a corrida, mas demos um salto qualitativo nesse aspecto e é muito mais que corrida.
e isso é uma das nossas funções. Olhando para aquilo que é o trabalho feito pelos clubes, e ainda agora tivemos recentemente o Olímpico Vinense com resultados importantes a nível coletivo, também alguns atletas individualmente que têm atingido resultados interessantes. Apesar de tudo, acredita o Ricardo que é possível melhorar esses resultados que têm vindo a ser alcançados? Há potencial, digamos assim, a nível de atletas, a nível do trabalho que é feito nos clubes para conseguir melhorar esses resultados? Eu hoje estou aqui neste cargo porque acredito no atletismo de Viana do Castelo. Nós, e resumindo um bocadinho aquilo que aconteceu neste último ano, nós temos falado neste último ano, nós neste último ano tivemos mais ou menos 70 recordes regionais batidos. 70 recordes regionais batidos. 60% desses recordes regionais são de camadas jovens, escalões de formação. Nunca tivemos tantos atletas nas camadas jovens a fazer mínimos para campeonatos nacionais. Nunca tivemos, aliás, tivemos sempre, mas neste momento temos atletas a fazer mínimos para campeonatos internacionais. O Afonso Conceição, do Olímpico Vinense, acabou a fazer mínimos para o Campeonato do Mundo Sub-20. Temos atletas em seleções de trail de montanha. Temos atletas convocados para atletas de Troféu Ibérico de Provas Combinadas, do Santo Atlético de Mazarefes e da Academia de Arcos Valdez, através da Lara Rego e da Celina Peneda. Portanto, o nosso atletismo está como nunca esteve. E isso deve-se à aposta dos clubes, essencialmente. E nós partirmos um futuro promissor. O que é que nós precisamos? De crianças. Que estes jovens que agora estão a mostrar o seu potencial sejam as referências de outros que venham a seguir. Então nós temos que os promover ao máximo, temos que mostrar aos mais novos que aquilo que estes estão agora a fazer é possível e eu também consigo lá chegar. E esse é o nosso objetivo. E as referências que existem também é importante, ou seja, aqueles atletas que vão conseguindo esses resultados mais importantes, mesmo atletas mais velhos, digamos assim, acabam por muitas vezes também servir como, digamos, barómetro e como referência para... Também é importante que haja aqui uma forma de elas se reverem em alguém, não é? Sim. Isto evolui porque se houver competitividade, o atletismo vai evoluir. Para haver competitividade, o que é que tem que haver? Número. Tem que haver muita gente a fazer bons resultados. Assim ninguém adormece. Nós não somos muitos, comparativamente com as outras associações, nós somos uma associação média, mas em Viana do Castelo tivemos sempre muita profundidade, tivemos sempre bons atletas que se destacaram a nível nacional. Eu acredito que o atual atletismo possa, a longo prazo, promover uma série de atletas que possam atingir o alto rendimento. Porquê? Porque está bem a competitividade. Nós temos os nossos escalões de formação, os números aumentaram significativamente. Os infantis, que são os sub-14, os sub-16. Isso quer dizer que, se existe mais número, a probabilidade deles chegarem a níveis mais altos é elevado. Até porque, Hélio, uma das questões fundamentais também, tal como acontece noutras modalidades, é que, e é esse trabalho que é feito na formação, mas também é verdade que a partir de uma certa idade, quando os atletas atingem alguns bons resultados, ou resultados interessantes, acabam por ser capturados por clubes de maior dimensão e são retirados um bocadinho aqui do contexto, digo eu. Embora mantenham alguma, continuem a estar cá, mas não digo que se perdam um bocadinho as referências, mas às vezes acabam por não conseguir, talvez, se calhar, capitalizar tanto como seria desejável. Tal e qual. Mas permita-me, antes de responder à sua pergunta, só de fazer aqui um pequeno apontamento muito rápido sobre o desporto escolar. Porque essa também foi uma das bandeiras da nossa candidatura, de tentar fazer aqui uma ligação entre o desporto escolar e o atletismo federado. Porque é que ainda não avançamos? Podiam ter perguntado você, depois que me estão a questionar, porque é que não avançamos já, avançamos já para as escolas? Resposta muito simples, porque primeiro estamos a tentar criar condições para receber aquelas crianças. Como? Com a formação de treinadores. Iniciamos já e estamos no processo de concluir um curso de treinadores onde teremos 16 novos treinadores. Esses 16 novos treinadores estarão espalhados maioritariamente pelo nosso concelho /distrito.
E isso vai ser fundamental para que depois possamos ir à escola, por exemplo, de Ponta Barca e conseguir canalizar aqueles miúdos do desporto escolar para um treinador formado e capacitado para receber aqueles jovens. Da mesma forma que vamos ter um novo treinador em Vila Praia de Âncora e que podemos ir aí sim à escola fazer esse trabalho de promoção e dizer o caminho é este. Porque não nos adiantava nada ir aqui à Frei, não, porque temos aqui muitas ofertas, mas ir, por exemplo, a São Romão de Neiva e depois dizer, olha, queres vir para a modalidade? Sim, senhor, então agora tens que ir para Arcos de Valdevez. Então isto não fazia sentido, de maneira que temos que dar aqui um bocadinho mais de tempo para que estes treinadores estejam prontos efetivamente para receber as crianças. Era só esse o apontamento que eu queria deixar aqui sobre o desporto escolar, sobre e é importante essa exato, sobre aqui o manter dos nossos atletas na nossa associação. Historicamente, ao longo de 40 anos, tivemos poucas equipas na primeira divisão. Tivemos os Ciclones no início dos anos 2000, ali 2006, 2007, e teremos agora no próximo ano na pista coberta o Olímpico Vienense. Nós aqui precisamos de uma coisa que é fundamental para todos nós, que é investimento, que é o dinheiro. Se os clubes de Viana do Castelo continuarem a crescer, alargarem a sua base através dos seus jovens, certamente que teremos mais investimento na modalidade e conseguiremos no final da pirâmide, ou na parte mais elevada da pirâmide, conseguir cativar os nossos melhores atletas. Pelo menos essa é a minha maneira de pensar, porque eu próprio, quando saí aqui da Associação de Viana do Castelo para a Associação de Lisboa, neste caso dos Ciclones para o Sporting, saí não por melhores condições de treino, não por pessoas serem mais simpáticas, saí pela vertente financeira. E quando nós tivermos essa capacidade, os nossos clubes tiverem essa capacidade de se manterem na primeira divisão, não terem apenas um aparecimento e um desaparecimento, quando eles se conseguirem manter, o processo tornar-se sustentável financeiramente, não tenho a mínima dúvida que conseguiremos ter cá os nossos melhores atletas. E agora estamos a viver também um ciclo inverso, que é Viana do Castelo, paulatinamente, tem atraído também atletas fora de Viana do Castelo que militam agora nos nossos clubes. Sinal que temos agora um aumento do investimento da parte dos clubes, que neste momento a Associação pouco ou nada consegue ajudar em termos financeiros os clubes, mas isso também poderá indicar que estamos a inverter o ciclo. Veremos, o tempo dirá. Isso parte um bocadinho também daquilo que é a capacidade das autarquias, enfim, de algum tecido empresarial, digamos assim, apoiar um pouco mais os clubes, porque de facto da parte da associação acredito que não haja essa capacidade financeira para o fazer. Sim, infelizmente o atletismo é dependente das autarquias. E digo infelizmente porquê? Porque ainda não tivemos, nós todos, os intervenientes da modalidade, não tivemos ainda a capacidade de publicitar e de mostrar bem a nossa modalidade, porque eu não tenho dúvidas que qualquer pessoa que conheça a modalidade no seu ADN, no seu core mesmo, que fica apaixonado pela mesma e não se importa de investir naquela modalidade, porque é uma modalidade, como eu disse há pouco, muito global, dá lugar para todos. O Ricardo há pouco falou e bem no ajuizamento. É quase impossível um atleta reclamar uma decisão de um juiz na nossa modalidade. Isso tem um lado bom, tem um lado mau, ou seja, a prova acaba a polémica, não há discussão, mas por outro lado, se quisermos ver de um ponto de vista mais pedagógico, a nossa modalidade é fantástica. Eu deixo também aqui novamente um apelo que já deixei na tomada de posse para que os nossos amigos, os nossos familiares, as nossas empresas do concelho, do distrito, que possam olhar para a nossa modalidade de uma forma mais proativa e que nos possam também ajudar. Quando eu digo a nós, digo aos nossos clubes, que nos possam ajudar os nossos clubes, que investam nos nossos clubes, porque os nossos clubes, neste momento, a nossa modalidade, a grande maioria, a totalidade do quadro competitivo nacional passa em direto na Bola TV, passa em direto nos canais também de streaming, e isso é importante também para as empresas, termos o outro lado e esse retorno, assim, de maneira que a modalidade é uma modalidade que dá retorno. Em termos distritais, haverá se calhar aqui algum desequilíbrio nos vários concelhos, haverá concelhos mais onde a modalidade se calhar tem conseguido crescer um pouco mais, outros onde se calhar as dificuldades são maiores. O que é que está a acontecer em Viana do Castelo? E quando falo em Viana, falo a nível do distrito. Sim, Viana do Castelo a nível distrito, podemos compará-lo, ainda que não seja a minha especialidade, à parte económica também. Se formos olhar para o nosso distrito,
a grande economia do nosso distrito está no nosso concelho aqui em Viana do Castelo. De maneira que, em termos de atletismo, é também, diria que 80% do desenvolvimento da modalidade está em Viana do Castelo. E a resposta, o nosso projeto é similar ao do desporto escolar. Ou seja, nós primeiro, antes de tentarmos convencer pessoas a abrir clubes nos concelhos onde não há, Paredes de Coura, Ponta da Barca, Monção, Melgaço, temos primeiro são de capacitar... São concelhos onde tem havido mais dificuldade. Sim, Ponta da Barca tem uma equipa, mas precisamos de uma equipa que tenha jovens. Monção e Melgaço não têm equipa, mas precisamos de equipas que tenham jovens. Porque é fácil eu chegar lá, ou você, ou o Ricardo, e convencer 10 ou 20 pessoas adultas a praticar a modalidade. É muito fácil, mas eu quero é que os jovens se possam formar e que tenham a oportunidade de experimentar o atletismo nesses lados. Mas nós primeiro precisamos de formar treinadores nesses locais. Essa questão dos treinadores acaba por ser importante. Muito importante. Aquilo que eu falava da formação dos treinadores. É como se fosse o projeto de uma casa. Sem projeto, a casa é ilegal e pode cair. Um ano de trabalho é pouco para aquilo que são as ideias que vocês têm. É por concurso de treinador, demora mais ou menos um ano. Entre a parte teórica, entre a parte prática e depois o estágio. Nós temos neste momento 16 atletas a terminar o estágio, de maneira que se calhar daqui a um ano, que eu espero que o atletismo seja notícia mais vezes, já poderemos ter essas condições também de ter um atletismo mais distrital e não tão concelhio. Infelizmente o tempo vai correndo e passa muito depressa. Hélio, em termos daquilo que é o próximo, ou este ano, ou daquilo que é, digamos, o trabalho da Associação e da Direção para aquilo que é o seu mandato, são 3 anos? Sim. 3 anos, não é? O que é que está, digamos, quais são os planos fundamentais, digamos, do vosso programa e daquilo que vocês gostavam de ver implantado, para além daquilo que já falamos hoje aqui? Claro, o principal e até o final do mandato será sempre a formação técnica da parte dos treinadores e o crescimento dos nossos jovens, alargar a base com os nossos jovens. Claro que temos outras metas, como ultrapassar também os 1000 filiados, eu sei que será uma realidade até o final do mandato, porque crescemos muito neste último ano e vamos continuar a crescer no próximo ano. E sobretudo tornar a nossa modalidade visível e atrativa. Nós queremos que o atletismo seja notícia todas as semanas, por isso também é que precisamos da comunicação social do nosso lado, porque nós temos eventos quase todas as semanas. Somos uma associação distrital, ao contrário das outras modalidades, muito distinta, também pelo que acabou de dizer o Ricardo, porque nós fazemos parte da organização dos eventos. Nós é que organizamos os nossos campeonatos, enquanto o campeonato de basquetebol é organizado pelos clubes. Os clubes é que fazem os jogos entre si. Neste caso somos nós que organizamos, de maneira que precisamos que as pessoas venham ao estádio, que as pessoas apareçam nos nossos eventos, vejam, não estou a dizer para participarem de imediato, mas vejam, porque eu tenho a certeza que se eles virem, eles vão participar. Eu recordo, por exemplo, quando foi o Nacional de Clubes aqui em Viana, já foi em 2023, ainda vocês não estavam, mas na altura fizeram-se provas no jardim, portanto com as pessoas a acompanharem muito de perto. Eu cheguei a estar no Manuela Machado também a ver muitas das provas, também com um estádio muito bem composto, com muita gente a acompanhar as provas. Esse tipo de iniciativas também são ter uma iniciativa anual desse género, com esse impacto, tal e qual. Seria importante para a modalidade. Tal e qual. Nós, no último ano, tivemos o Olímpico Jovem Nacional, a 42ª edição do Olímpico Jovem Nacional. Já se realizou agora a 43ª em Albufeira, e mesmo depois dessa edição, Viana do Castelo continua a ser, não por mim, que seria suspeito, mas por toda a crítica, a melhor edição de sempre em termos organizativos. O estádio estava completamente lotado para receber esses jovens. Tivemos também o Campeonato Nacional de Montanha, que se realizou em Santa Luzia. Tivemos também o Campeonato Nacional de Trail, que se realizou no campo da Agonia, e teremos agora em novembro o Campeonato Nacional de Corta-Mato, que fará a sua 110ª edição, a competição mais antiga e mais importante do calendário nacional. Será realizada também aqui no nosso distrito, de maneira que havia quase uma tradição de recebermos um evento por ano, 2 em 2 anos. Nós, no espaço de 1 ano e meio, vamos receber 4, se calhar 5, relativamente a trazer a modalidade para junto da população, como esses eventos, e muito bem, a antiga direção e a Federação trouxe para o Jardim da Marina, para os locais mais emblemáticos da cidade. Nós também temos esse projeto. Eu podia adiantar já aqui o que vamos fazer em breve, mas não posso, porque ainda não temos a confirmação da autarquia, mas nós também vamos fazer isso. Já fizemos o ano passado também regressar a milha urbana ao centro da cidade,
temos também outros... Isto tentamos ser a melhor banda também no... Provavelmente não, ainda estamos a negociar isso com outras entidades, mas teremos também o arrastar da modalidade para junto da população, porque isso é muito importante, mas nós não queremos arrastar apenas e só a corrida, queremos trazer outras disciplinas do nosso atletismo. Claro. E essa proximidade que também falávamos aqui assim, mesmo para quem trabalha depois mais diretamente com os clubes, com os técnicos, com os atletas, acaba por ser muito importante. Há também aqui, digamos, uma recompensa por se, de alguma forma, sentir que o trabalho que acaba por ser reconhecido. Sim. Por parte dos clubes, dos atletas, enfim, de vocês mesmo, que trabalham diretamente com essas entidades. Olha, eu acredito que o mais importante é nós olharmos para as competições e sentirmos que os clubes e os atletas sentem-se bem na competição. Isso é o mais importante e é isso que nós nos esforçamos. Fundamentalmente é isso, porque só assim os atuais atletas vão contagiar mais atletas para virem para a modalidade, porque é aquilo que nós precisamos, mais jovens, mais treinadores, mais juízes, para nos tornarmos mais competitivos. Um dos nossos objetivos é tornar a Associação de Atletismo Viana do Castelo uma associação competitiva com os seus jovens. Nós, quando formos, existem muitas provas inter-associações, nós pegamos os nossos jovens e serem competitivos. E sente que vocês estavam agora a dizer que tanto um como o outro estão, digamos, a acabar a carreira, podendo também, se calhar, dispor de mais tempo para essas funções, isso pode ser vantajoso para aquilo que vocês querem implantar na modalidade? Sim, se eu tivesse mais tempo, certeza absoluta que estaríamos melhor, tal e qual, se o nosso Presidente tivesse mais tempo, teríamos feito outras coisas de outra maneira, mas e o objetivo é fazer aquilo que fizemos, por exemplo, no último Olímpico Jovem. Somos uma associação pequena, mas tivemos no último Olímpico Jovem, temos 4 medalhas com os melhores de Portugal e curiosamente, somos dos 10 fundistas, nenhum da área do fundo, lançamentos e saltos. O que é extraordinário. Nós temos no Distrito de Viana do Castelo um centro de excelência de lançamentos. Em Valvelho temos um centro, bem, dos melhores atletas do mundo lá a lançar. Se calhar quase ninguém sabe que existe lá isso. A maior parte da população não sabe o que é um ser humano, um rapaz ou rapariga, pegar num arremesso e avançar 70 metros ou 80 metros, seja com um dardo, com um disco ou com um martelo. E é extraordinário. E se calhar muita gente não sabe. Se alguma vez tiverem a oportunidade de verem aquilo, pensarem, isto até é interessante. Isto até é bonito, é uma dança bonita. O importante é sentir, não é? Ou seja, às vezes as pessoas não sabem, não conhecem. A grande dificuldade do atletismo neste momento, e não é só em Viana do Castelo, é no país inteiro, é que pensarem que o atletismo está muito ainda direcionado só à corrida. Claro. E é muito mais que à corrida. Um minuto, Hélio, porque não temos tempo para mais, mas falou há bocadinho no Melgaço, tem um centro de estágios, o Manuela Machado, o que é que gostaria de ver melhorado no estádio Manuela Machado para dotar aquele complexo de melhores condições para o atletismo? O que é que sente que faz mais falta? Prioridade máxima é encher novamente o estádio em todos os eventos. Mas pronto, as necessidades são aquelas que todos os vinhenses sabem, é a acessibilidade, sobretudo, porque é deficitária completamente, os acessos para o estádio são difíceis e depois precisamos lá de alguns aspectos de apetrechamento. Já estamos em conversas com o município também para apetrechar aqui ou acolá algumas coisas, mas o mais importante mesmo é que os vianenses, e quando digo vianenses refiro-me a todo o distrito, que possam visitar o estádio em dia de prova. Deixo novamente aqui o apelo para que dia 11 de julho faremos agora o nosso torneio de encerramento. Vamos homenagear também um dos fundadores da associação que faleceu recentemente, que é o Sr. José Veiga Rodrigues, onde o torneio de encerramento terá também o nome dele de forma de homenagem por todo o trabalho desenvolvido que ele teve, de maneira que será um dia de festa também, para fechar em beleza esta época que para nós foi verdadeiramente histórica, e certamente para o ano esta época será pior do que a próxima. E para concluir, acabando a carreira, vai ter mais tempo para se dedicar a estas funções de presidente da Associação de Atletismo de Viana do Castelo? É assim, eu na realidade estou a dar mais do que 24 horas por dia à associação,
associação, ainda que isto seja um cargo, ao contrário do que as pessoas pensam, isto é um cargo não remunerado, isto é uma associação. O Ricardo também tem a sua profissão. Durante algum tempo a nossa associação teve pessoas 100% profissionais, porque foram requisitados nas suas profissões. Neste momento não temos, mas temos que ir à luta com as armas que temos e certamente faremos um bom trabalho. Muito bem, voltemos a falar em breve, porque não falámos hoje aqui da carreira do Hélio, também do Ricardo, mas mais do Hélio, porque é um atleta de referência em Viana do Castelo. Obrigado pela vossa presença. Foi importante termos feito este ponto de situação em relação à modalidade e estaremos aqui disponíveis para conversar mais vezes. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Fica feito o registro, terminamos esta emissão, voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22. Uma boa noite, um bom fim de semana. GCFM